Bom, então vamos lá para essa aula aqui. Não sei se tá dando para me ver ou algo do gênero. Espero que dê, né? Mas, enfim, vamos para a aula de psicossomática. Certinho. Então, deixa eu pegar o slide. Deu. A psicossomática, ela tem aí 4 pilares fundamentais, certo? O primeiro é corpo e mente. Não é um pilar corpo e outro pilar mente. É corpo e mente, os dois juntos. Porque na psicossomática, os dois estão muito interligados. Então, como estão interligados, não tem como separar. Então, aquilo que está acontecendo com a mente da pessoa, aquilo que está se passando na mente da pessoa, acaba, de alguma forma, indo para o corpo. O segundo pilar são as doenças psicossomáticas, ou seja, alguma coisa está acontecendo com a pessoa no dia a dia, está passando por algum estresse ou pensamentos em relação a algo, e aí acaba indo para o corpo. Então, o que é uma doença psicossomática? Uma doença psicossomática é quando um sintoma começa a se manifestar no corpo, mas não necessariamente esse sintoma ele é genético, ele está ali no corpo, na parte biológica. Ele se manifesta no corpo, mas não necessariamente a pessoa vai fazer exames e tal, não aparece nada, mas os sintomas estão ali. E é extremamente importante pensar nisso, porque doença psicossomática, ela é um alerta para a pessoa entender que alguma coisa não está legal, que alguma coisa está, entre aspas, errada, mas que se não parar para pensar, se não parar para analisar e tentar entender o que é que está acontecendo e iniciar um tratamento psicológico, né? Isso pode sim ir para o corpo, como doença autoimune, câncer e essas coisas. Então, a fase inicial é a manifestação do sintoma e depois, infelizmente, pode acabar evoluindo para algo realmente que aparece em exame e grave. Outro pilar é a parte ali que a gente vê muito na psico, né? A parte biopsicossocial. Então, seria que a psicossomática, ela entende, ela olha, estuda o corpo junto com a mente e o ambiente no qual a pessoa está inserida. E o quarto pilar é a simbologia e fenômeno. Por quê? Porque para tu interpretar, saber o que está acontecendo, tu precisa tentar entender esse fenômeno que está acontecendo, precisa entender esse fenômeno que está se manifestando no teu corpo e relacionar simbolicamente com o que está acontecendo no teu dia a dia. Então, tem vários exemplos que eu vou dar ali depois, mas o clássico é a dor de garganta. A pessoa está vivendo ali, daqui a pouco, bum, uma dor de garganta. Ah, mas ficou doente, ficou não sei o quê. Tá, mas se for parar para pensar assim, quanto frio a gente pega e não fica doente? Então, será que é por causa do frio mesmo?
é interessante parar para analisar. Eu gosto de fazer, pelo menos em terapia, analisar 2 dias antes de acontecer, no mínimo 2 dias antes, eh, da manifestação do sintoma. Então a pessoa falou assim: "Ah, eh, sei lá, quarta-feira me deu", hoje é quarta, isso. Eh, "Quarta-feira me deu isso daqui, começou a doer minha garganta". Eu já pergunto: "Tá, como é que foi segunda-feira? O que aconteceu? O que aconteceu na terça-feira?". Para entender o que que aconteceu, que a pessoa teve que trancar a voz dela para alguma coisa, ou enfim, algo relacionado à voz, a engolir sapo ou coisas do gênero. Então a gente, de novo, a gente vê o fenômeno ali que se manifestou e através da simbologia a gente começa a relacionar para entender melhor o que está acontecendo. Como eu falei antes, a psicossomática ela vê a mente, o ambiente e o corpo. Ela relaciona tudo isso. Não é só a mente, não é só o ambiente, não é só o corpo. É tudo. E por isso que ela é tão fascinante. Mas vamos uma breve historinha aí da psicossomática, tá? Ela teve 3 fases. A fase inicial é uma parte mais da ali da psicanálise, onde o pensamento psicanalítico ele estava muito em evidência, muito focado. Então, através dos sintomas que a pessoa ia tendo, o estudo era feito da psicossomática a partir do inconsciente. Ah, é a origem do no inconsciente. Que nem aquele, o clássico da histeria, né? Então tentava entender, tentava estudar o inconsciente da pessoa para ver o que estava rolando. Então, essa é a fase inicial da psicossomática. Depois vem a fase intermediária, que aí sim começa a estudar um pouco dos processos biológicos e um pouco de da relação que esses processos biológicos têm com a mente. Então, era muito influenciado pelo behaviorismo. E aí as pesquisas eram feitas com animais e humanos. Mas, de qualquer forma, inicialmente, vamos lá, fase inicial, só o inconsciente. Fase intermediária, o corpo relacionado com a mente. E ali dos experimentos, das coisas do behaviorismo, né? Quais, enfim. E depois, que é a fase atual, onde se estuda o, a parte mais inconsciente, a parte biológica e a parte social. Aí é um trabalho, que nem fala ali, multidisciplinar, porque são várias áreas que precisa dar uma olhada. E, e eu não sei se vai evoluir para uma outra fase, talvez, mas acredito que essa seja bem bacana, bem bacana, tá? Porque essa fase, ela engloba tudo. Até a gente pode olhar pela parte mais espiritual também, enfim, depende muito do caso, depende muito da pessoa, mas é isso.
A psicossomática não vê a mente e o corpo como coisas separadas, mas como uma parceria inseparável. Que nem eu falei inicialmente ali, né? E essa parte separada foi ocorrendo de acordo com a história. Então, inicialmente era separado. Aí depois foi fazendo sentido a junção de tudo. E hoje não tem mais como separar, porque, enfim, né, não dá para retroceder no negócio. E aí, até dei uma pesquisada, tem essa revista super interessante aí, e ela publicou um artigo sobre doenças psicossomáticas e possíveis causas psicológicas. Então, eles fizeram uma pesquisa bem interessante, que, óbvio, né, para ajudar as pessoas, mas para entender e relacionar o corpo com o que está acontecendo mentalmente. Eles fizeram essa pesquisa e viram que, na maioria dos casos, não falar todos, porque, sei lá, né? Mas na maioria dos casos, deu bem certeiro. E realmente, para certas situações, é bem certeiro mesmo. Mas, de novo, tem que parar e analisar com calma, porque pode ser um contexto parecido, mas os detalhes e a forma como aquele paciente vai ser tratado, com certeza vai ser diferente. Então, eu coloquei algumas das coisas aqui, ó. Por exemplo, resfriado. Possivelmente causado por confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças e falta de confiança no novo. É interessante porque dentro de conceitos de criatividade, por exemplo, a doença, o resfriado, a febre, é uma forma do corpo mostrar que a pessoa está fodida, mas é uma forma que o corpo ele faz com que a pessoa pare para que ela consiga ter essa mudança, consiga essa transformação para depois, quando ela estiver melhor, é porque ela já conseguiu, pelo menos, entender certas coisas ou ressignificar certas situações. Então, está dentro de alguns conceitos da criatividade. Sinusite, possivelmente causada antes. Eu coloquei possivelmente, tá? Porque ali estava na pesquisa estava é causado por não sei o quê. É causado. Eu não gosto disso. Não gosto de colocar uma certeza. Eu gosto de colocar na dúvida e a possibilidade. Então, por isso que eu coloquei possivelmente, tá? Bom, enfim, voltando. Possivelmente causada por profunda irritação com pessoas do convívio diário e expectativas frustradas. Porque, enfim, inflama, né? Enxaqueca, possivelmente causada por perfeccionismo, preocupação excessiva e pensamentos intrusivos, estresse e ansiedade. Gastrite, possivelmente causada por uma imaginação fértil para gerar receios e falta de habilidade para lidar com aborrecimentos enquanto consciente. Ou seja, a pessoa fica muito estressada, fica muito nervosa, fica muito ansiosa, justamente por criar muitas possibilidades pela imaginação fértil, né? E com isso, acaba essa ansiedade, nervosismo, acaba atacando muito o estômago. Então, por isso também. Úlcera, possivelmente causada por orgulho excessivo que impede a pessoa de lidar com frustrações e compartilhar problemas. Então,
Putz, é foda, né? Diabetes, possivelmente causada por excesso de pessimismo, depressão, amargura, baixa autoestima ou alto grau de carência. Óbvio, todos esses daí também têm os fatores genéticos. Aqui não está dizendo que foda-se genética. Aqui está dizendo que a pessoa, se a pessoa já tem uma predisposição para essas coisas, esses fatores aí que, que essa pesquisa está mostrando, está dizendo que eles podem ser gatilhos muito fortes para a pessoa começar a manifestar uma doença genética que ela já tem essa predisposição. Então, nesses casos, não fica só na psicossomática, só em sintomas que não aparecem no corpo, mas gatilhos que, de novo, a pessoa tendo uma predisposição já aparece e não tem o que fazer. Então, muito interessante cuidar disso. E essa pesquisa, eles não colocam essa parte de fatores genéticos, não sei o que, eles só colocam assim. Então, eu não concordo. Mas eu achei interessante. Ó, compreendendo o adoecimento. Primeiro vamos para o conceito de saúde antigamente, que é esses termos assim, minha mente quinta série não me ajuda, mas enfim. Gozar de saúde significava não padecer de enfermidade, estar em harmonia consigo mesmo e com o meio. Então, antes, a saúde era, tu não tá doente, resumindo. E hoje, o conceito de saúde já é diferente, que é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não meramente ausência de doença ou enfermidade. Quando fala ali é, completo, não significa 100%, mas dentro do possível. E, claro, tem conceitos aí que a gente pode reformular para não parecer estranho para alguém que é muito leu e leva ao pé da letra a coisa, né? Mas enfim, eu não diria completo. Eu colocaria só estado dinâmico de bem-estar. Ah, bacana. Ó, vamos entender esse fenômeno aí de espirro. Enfim, estado dinâmico de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Aí eu concordo, mas completo já não é muito minha praia aí. Então aí um desenho bonitinho. E aqui, ó, aquilo que eu falei antes de conceitos de criatividade, a teoria paradoxal da mudança, ela é isso. Ela é um conceito que vem também de quem estuda criatividade, que é exatamente isso, ó, intensificar aquilo que sente. Então, como é que eu vou explicar? Peraí, deixa eu. Ó, eu tinha esquecido de tinha esse slide. Como os padrões de comportamento e as emoções podem influenciar a saúde física de uma pessoa. Então vamos lá. Primeira coisa. Isso já explico a teoria paradoxal, tá? Então, primeira coisa, identificar a região afetada. Tá, beleza.
Então, identifica, tá doendo, sei lá, o pé. Tá. Dar atenção para essa dor e possível padrão. Ou seja, olhar para essa dor, entender essa dor, o que está acontecendo, quando tá doendo isso daí, o que tu tá sentindo junto com a dor, porque não é só a dor, vem outros sentimentos ali, vem outras coisas. Então, olhar para isso, tentar identificar o que que é que tá rolando para poder nomear essa dor melhor. E quando fala ali de possível padrão, é para ver em quais contextos essa dor tá, tá aparecendo. Se é sempre o mesmo, se não é sempre o mesmo, o quê? O que que acontece? Então, assim, ó, tá, é isso. 3, associar rotina, região afetada e cuidados. Então, quando tu identifica a região, tu dá esse nome para ela, nome para essa dor, né, no caso, tenta entender se tem algum padrão, aí vê o que que é essa dor, o que que é essa coisa que está afetando teu corpo, está afetando a tua rotina. O que que acontece ali que faz com que tu não consiga exercer aquilo que tu precisaria? Porque aí tu já está entendendo uma outra situação. Não é só, tá doendo, não consigo fazer isso. Tá doendo, não consigo fazer isso, porque talvez isso aqui esteja acontecendo. Aí fica mais livre para poder interpretar, certo? Então, assim, ó, e quando fala também ali da teoria paradoxal, de intensificar a coisa, é tu não pegar e só, putz, tá doendo, é isso. Não, a teoria paradoxal da mudança, quando tu olha para essa dor, quando tu dá atenção para essa dor, ela possivelmente vai começar a aumentar. Por quê? Porque tu vai entender essa dor. E isso daí é uma porra. Talvez a dor não aumente em si ali, tipo, tá com dor no pé, puta, tá doendo muito mais o meu pé. Mas a dor de entender quais sentimentos são envolvidos com essa dor. E isso, daí, intensificar isso, é dolorido. Mas é fundamental também, para tu conseguir entender. Então, tu vai de cabeça, entra de cabeça nessa dor, nessa, nesse sintoma, e, e é isso. Aí tu vai entender. Quando tu entender, automaticamente vai dar uma certa aliviada, mas não quer dizer que tu vai ficar menos dolorido. Só vai ficar mais consciente. Às vezes a consciência pesa muito mais. Então, na prática, como é que é? Buscar entender, associar, levar para consciência e tratar. Simplesmente isso, não tem mistério. Eu não sei se vocês estão conseguindo identificar algumas coisas em vocês ou em algumas pessoas, mas é bem isso. Primeiro, tu identifica, uma borboleta.
Enfim, passou uma borboleta aqui. Primeiro, tu vai lá e procura identificar e entender aonde é que está acontecendo, qual é o sintoma, qual região do corpo. Depois, associa essa região com o simbolismo, com o fenômeno. Exemplo, tá? Antes eu estava falando na dor no pé, então vamos ir por esse viés aí. Tá, dor no pé. Tá, eu entendi que é dor no pé. Vamos associar. Ah, qual é o pé? Sei lá, é o pé esquerdo. Beleza. Então, pé esquerdo. Para que... antes, eu sou destro ou sou canhoto? Com relação aos pés, assim, tenho mais, sei lá, se for vendo futebol, qualquer coisa, sou destro. Mas, enfim, é interessante olhar para esse lado para ver se faz sentido ou não tu olhar por esse viés em relação, em relação ao paciente. Mas tá, o pé esquerdo, beleza. Pé esquerdo, para que tu usa? Vamos lá, no teu dia a dia. Tá, tu usa para caminhar, tá bom. Para onde que tu vai? Para onde que tu caminha? Até onde que tu vai? Tu vai a pé para o trabalho, tu vai a pé para carro, para onde que tu vai a pé? Aí a gente vai entender o contexto da pessoa e ver o que essa dor está impedindo que ela faça. Então vamos pegar um contexto aqui mais simples e bem do dia a dia, que é, ao invés da pessoa ir a pé até o trabalho, que eu acho que fica muito óbvio, com dor no pé esquerdo, ela não consegue, tipo assim, ela precisa caminhar até o carro e só nessa nessa vibe aí, nessa parte de caminhar até o carro dela, pode ser até na garagem, dói muito. Beleza. Mas tá. Então quer dizer que ela tem dificuldade para pegar o carro para se locomover para algum lugar, porque indo pela lógica, se ela entrar no carro, ela vai conseguir se locomover até esse lugar. E qual é esse lugar que ela precisa ir que ela não está conseguindo? Tá, vamos ver. Vou botar trabalho porque é o mais clássico, né? Então, para o trabalho. Tá. E o que está acontecendo no trabalho? É importante saber, porque talvez não esteja sendo valorizado, ou se a pessoa pode ser que esteja num sofrimento porque tem algum superior a ela que esteja sendo um filho da puta. Tentar, meu Deus, tentar entender qual é o contexto desse trabalho que está fazendo com que ela acabe se auto-boicotando, aparecendo essa parte psicossomática que impede ela de ter mais esse sofrimento ao chegar no trabalho. Então, levar isso para a consciência e depois tratar, de conversar o que dá para fazer, faz sentido isso está acontecendo no trabalho, não faz sentido, enfim, e é isso, tá? Então, só recapitulando, porque só vou recapitular a parte da teoria aqui, paradoxal da mudança, que quando tu pega e tem uma dor, tem alguma coisa, tá sentindo algo em relação a, sei lá, algum contexto, não precisa necessariamente ser no corpo,
Ali, que é outro exemplo, eu usei com o corpo porque eu estava associando com a psicossomática. Mas a teoria paradoxal da mudança em si é quando tu sente algo. Então, tu tá sentindo muito, sei lá, medo, muita ansiedade em relação a algo. Mergulhe naquilo. Claro, num ambiente apropriado. Não vai fazer bosta aí sozinho, sei lá. Mas mergulha nesse sentimento, entende esse sentimento. Deixa que esse sentimento, dentro, né, de algo mais controlável e consciente, é, se manifeste no teu corpo, para tu conseguir, primeiro, dar voz para isso, porque se ficar muito tempo trancado pode piorar, e outra, para entender, para entender o que está rolando. Se a gente não olha para aquilo que a gente está sentindo, por mais difícil que seja e dolorido que seja, a consequência é muito pior. Então, quando fala para intensificar o que sente, é porque tu mergulha naquele sentimento. E é isso. Valeu, valeu, valeu. Certo? Então, vou parar aqui a gravação. É isso.